TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. A partir de agora, as ligações serão voltadas e diretas ao Dr. Bianco, né? O neuro que vai estar conosco a partir de agora respondendo várias perguntas. E um dos principais assuntos a qual vamos debater aqui e discutir com você, amigo ouvinte, é a dor de cabeça. Mais uma vez, agradecendo a presença do Dr. Bianco. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. É um prazer estar aqui novamente, sempre com o sentido de prestação de serviços de utilidade pública. É um prazer a gente estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Doutor, um dos problemas que eu acho que incomoda o brasileiro, o ser humano de uma forma geral, é a tal dor de cabeça. E começando a falar desse assunto, doutor, uma primeira pergunta que eu faço ao senhor: o que é cefaleia, doutora? Olha, o termo científico cefaleia é o termo que define dor de cabeça. Quando a gente fala cefaleia, nós estamos falando dor de cabeça. É sinônimo. Cefaleia é dor de cabeça, né? Temos uma outra falando em cefaleia também, a enxaqueca e a cefaleia. São sinônimos aqui, doutor? Então, justamente, vamos esclarecer bem isso, porque sempre cria uma certa confusão na interpretação de termos. A cefaleia, então, é dor de cabeça. Quando nós falamos dor de cabeça, nós estamos falando cefaleia. E quando nós estamos falando cefaleia, nós estamos falando dor de cabeça. A enxaqueca é um tipo de cefaleia, é um tipo de dor de cabeça. A dor de cabeça mais comum que existe na população, em torno aí de 50% das crises de dor de cabeça ou de cefaleia, é a chamada cefaleia tensional, que está muito ligada a causas emocionais. O indivíduo fica tenso, emotivo, e ele começa com uma dor na nuca, que se responde em toda a cabeça, principalmente na região frontal. É a causa mais comum. Agora, a enxaqueca é diferente. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é um tipo de cefaleia. Aí, no caso, é uma doença que chama-se enxaqueca. E ela que se caracteriza por um quadro diferente. Geralmente ela inicia, às vezes, com aura, que são fenômenos que depois nós vamos explicar. É uma dor de cabeça que pulsa, ela é pulsátil. É uma dor de cabeça que às vezes pega metade só da cabeça, outras vezes ela é generalizada, pega a cabeça toda. Tem características heredofamiliares, quer dizer, tem relação com a herança familiar. E a dor de cabeça, ela também pode apresentar fenômenos de vômitos, de vertigens e outros tipos de aura, que depois nós vamos falar no decorrer do programa. Vamos trazer aqui só a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? É a Beth? Beth, pois não, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo, Beth. Eu queria saber, doutor Bianca, é o seguinte: é uma menina, tem 10 anos, ela fez tratamento desde os 3 anos até os 6 anos, que ela teve uma condição. Só que ela fez todos os exames e nos exames não deu nada, não constatou nada. E quando foi uns 15 dias atrás, a doutor Bianco, eu já passei a doutor Bianco deu alta para ela, porque eles que não tinha nada, não tinha necessidade dela ficar tomando medicamento. E quando faz uns 15 dias atrás, ela teve um desmaio. Então eu queria saber dele, o que será? Olha, Beth, bom dia, boa tarde. Realmente, certo, a mocinha deve ter feito um tratamento durante um certo período e depois de que entrou na adolescência, ela provavelmente, através dos exames de controle periódico, acredito eu que com os eletroencéfalos normais, é uma tendência natural a gente retirar a medicação, certo? Acontece que alguns pacientes, mesmo estando aparentemente curado da crise, do processo que levou a ter crise
crise convulsiva, provavelmente uma epilepsia juvenil, a gente é comum, certo? É conduta universal suspender a medicação, porque vai ficar tomando uma medicação que pode afetar a capacidade de aprendizado e outras coisas mais. Mas acontece o seguinte, que uma pequena porcentagem de pacientes, mesmo apresentando essa aparente cura, que nós nos baseamos através do eletroencefalo e pela evolução clínica também, porque essa menina provavelmente ficou um período sem crise, sem nada, então a gente, por uma conduta que me parece bastante razoável, que é universal, suspende a medicação. E, eventualmente, a gente pode ter uma surpresa, a pessoa pode vir a apresentar uma nova crise convulsiva. Então, deveria ser reestudado o caso dela. E pode ser que esse desmaio nem tenha sido uma crise convulsiva. Precisa caracterizar bem. Vamos para mais uma participação aqui. Alô? Alô? Quem está falando? É a Rosana? Rosana, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo. Doutor Bianco, boa tarde. Boa tarde. Aconteceu o seguinte, a gente estava na mesa almoçando e meu cunhado começou com uma crise de tosse. De repente, ele começou a sentir uma dor muito forte na cabeça. Muito forte mesmo. E a gente começou a dar de pirona, novalgina, essas coisas, e nada passava. Aí a gente levou ele para o hospital. No hospital, aplicaram uma injeção de Diazepam na veia dele para ele poder acalmar. Porque ele estava se unhando muito, assim, se debatendo demais. O que será que pode ser isso? Olha, existem várias possibilidades. Uma dor de cabeça súbita, ela geralmente, uma cefaleia súbita, é muito comum estar associado a algum tipo de transtorno vascular, circulatório. Por exemplo, se a pessoa tiver uma hipertensão arterial abrupta, uma crise hipertensiva, pode ter uma dor de cabeça que acompanha o quadro. Se a pessoa tiver uma hemorragia cerebral, por exemplo, a ruptura de um aneurisma, ela pode apresentar uma dor de cabeça intensa, súbita, às vezes acompanhada de perda de consciência e até convulsão. Agora, é lógico que essa pessoa apresentou um quadro de dor de cabeça durante um processo de esforço físico. No caso, foi o caso da tosse. A tosse aumenta a pressão intracraniana e pode, às vezes, provocar uma reação dessa natureza. Eu acredito que, não sei quem atendeu e qual foi a sequência de exames que foi pedida, viu? Falando nessa questão de dor de cabeça, doutor, quais são as causas de cefaleia, a famosa dor de cabeça? O que leva? É comum? Tem vários sintomas que levam à dor de cabeça? A exemplo dessa pergunta que me fizeram agora, dor de cabeça tem várias causas, Maico, entendeu? Pode, por exemplo, a cefaleia tensional, que eu disse inicialmente, está associada com fatores psicológicos. Uma pessoa muito tensa, muito nervosa, pode apresentar dor de cabeça. Traumatismo de crânio, uma pessoa bate a cabeça, tem dor de cabeça. Tumor cerebral, dá dor de cabeça. Isquemia cerebral, hemorragia cerebral, também dão dor de cabeça. Meningite é um tipo de dor de cabeça que vem acompanhado de um quadro infeccioso, febre alta, vômitos, alterações de consciência. Sinusite dá dor de cabeça, que é uma dor de cabeça localizada na região frontal e face. A própria ressaca depois de uma bela bebedeira também dá dor de cabeça. Transtornos visuais, alguns problemas de adaptação visual pode dar dor de cabeça. Aneurisma cerebral dá dor de cabeça. Transtornos da coluna cervical dá dor de cabeça. E algumas pessoas também que têm problema com a mastigação, alterações da articulação temporomandibular, quando mastiga também dá dor de cabeça. Então você vê que existe uma infinidade de causas de dor de cabeça, né? Em relação à enxaqueca, doutor, a enxaqueca é a dor de cabeça mais comum que existe? Não, a enxaqueca não é a dor de cabeça mais comum. Ela incide na população em torno de 20% a 30%. 50% do tipo de dor de cabeça mais comum é a chamada cefaleia ou dor de cabeça tensional. Está relacionada com o aspecto emocional. Então, enxaqueca é um tipo de cefaleia que acontece em torno aí de vamos dizer, 15% a 20% da população.
A enxaqueca é psicológica, doutor, ou não? Não, a enxaqueca é uma doença. Ela está relacionada a determinadas alterações de neuromediadores cerebrais. É realmente uma doença. Não tem nada de psicológico. É diferente da cefaleia tensional. E por que, doutor, aqui, na maioria das vezes, as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens? Realmente, certo. A estatística mundial mostra realmente que as mulheres são mais sensíveis a esse tipo de patologia. E esse se deve muito a fatores hormonais. É muito relacionado com fatores hormonais. E a gente não pode esquecer que a enxaqueca, ela tem relações heredofamiliares, é genética. A pessoa herda a possibilidade de ter a dor de cabeça e essa enxaqueca, ela pode ser desencadeada por uma série de fatores. Certo? Então a pessoa herda a tendência, mas existe uma série de fatores que pode desencadear a dor de cabeça. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, alimentar. Agora nós saímos agora da Páscoa. Então, o pessoal consome uma quantidade enorme de chocolate. O chocolate é um dos alimentos que pode desencadear a dor de cabeça na pessoa que tem predisposição. Outros tipos de alimentação, como por exemplo, frutas cítricas, derivados do leite, principalmente fermentado, queijo mais antigo, mais curtido, determinados produtos à base de gordura animal, tá certo? Frutas cítricas, alguns odores, por exemplo, de perfumes, de produtos derivados do petróleo, a combustão da gasolina em lugar fechado, onde provoca formação de monóxido de carbono, e assim, uma série de coisas que pode desencadear a dor de cabeça. Vamos para o telefone com a participação do ouvinte Gazeta. Alô? Alô? Quem está falando? Cristina. Cristina, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo, Cristina. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Cristina. Eu gostaria de tirar uma dúvida e queria saber se é verdade que roupas apertadas e sapatos, tipo roupas, lingerie, causam dor de cabeça? Olha, não, isso aí é um pouquinho, não tem uma relação científica para a gente afirmar isso, viu? Certo, realmente não tem. Falando sobre essa questão da enxaqueca, doutor, até mesmo falando que a enxaqueca é mais comum nas mulheres do que nos homens, e as mulheres sofrem mais no período menstrual com a enxaqueca, doutor? Justamente por causa do problema hormonal, certo? Existe um ciclo da mulher onde ela tem uma variação de hormônios durante o período menstrual, que varia desde a menstruação até a próxima menstruação, incluindo um processo intermediário que é a ovulação. Então a mulher tem várias fases do ciclo hormonal. E principalmente devido a um determinado tipo de hormônio que predispõe a mulher muito mais à enxaqueca do que o homem. Isso também tem relação heredofamiliar. E o remédio, os anticoncepcionais que as mulheres tomam, os hormonais, pioram essa enxaqueca, doutor? Não existe uma relação direta entre causa e efeito. Portanto, a gente pode dizer que não é a causa principal da enxaqueca. Isso não impede que a mulher realmente faça tratamento com um anticoncepcional. Doutora Maria está perguntando via internet, ela tem uma forte dor de cabeça. Ela não sabe se é simplesmente uma dor de cabeça ou seria uma enxaqueca. Mas para passar, ela tem que tomar um medicamento e deitar no escuro, somente sem claridade, que a dor de cabeça passa. Isso é normal? É bastante frequente, fazendo parte do quadro da enxaqueca, a chamada fotossensibilidade e também a fonossensibilidade. Então, os sintomas clássicos da dor de cabeça que caracteriza a enxaqueca, ela pode vir acompanhada inicialmente de uma aura, depois nós vamos falar sobre o que é aura. Ela pode ser seguida ou precedida de fenômenos de rejeição à luz, que é a fotossensibilidade, e a rejeição ao barulho, que é a fonofobia, a fotofobia e a fonofobia. E é bastante comum, inclusive algumas pessoas até usam comumente óculos escuros para fugir da fonofobia, da fotofobia, que é uma causa desencadeante de dor de cabeça. Então, provavelmente essa pessoa, ela está citando alguns sintomas que realmente caracterizam a dor de cabeça da enxaqueca, a cefaleia enxaquecosa. O telefone com a participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Rosiclei. Rosiclei, pode fazer a sua pergunta. O doutor está te ouvindo, Rosiclei. Boa tarde, doutor.
Doutor, não sei se é da sua área, mas eu queria tirar uma dúvida. Que já faz uns 10, 12 dias hoje, estou sentindo muita dor no peito. E essa dor, essa semana desceu pro braço. E eu sinto muita dor nas costas, um pouco para baixo da nuca. E eu fui consultar com um plantonista, ele me falou que eu tô com... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Fibromialgia, não sei, uma coisa assim, me passou uns remédios. Eu tô tomando e essas dores não somem, parece que que dá tipo uma dor agulhada no peito e nas costas, uma dor queimativa. Eu queria ver se o senhor pode estar me respondendo. Vamos fugir um pouquinho então do nosso assunto, mas eu vou dizer para você que esse tipo de dor, provavelmente, pela descrição que você me fez, deveria ser investigada no aspecto de alguma compressão do plexo braquial. O plexo braquial são aqueles nervos que saem da coluna cervical do pescoço, que vão formar os nervos que vai inervar a parte superior do tórax, acompanhando a nível das costelas, acima do mamilo, e nos braços, membros superiores. Pode, às vezes, predominar a direita ou a esquerda, dependendo do quadro. Isso está muito relacionado a problemas de coluna cervical. Isso depende da sua idade, depende de alguns fatores, algumas alterações degenerativas da coluna, ou até mesmo de uma hérnia de disco cervical. Doutor, voltando ao assunto dor de cabeça, existe algum exame específico para diagnosticar a enxaqueca e diferenciar de uma dor de cabeça comum? Não, Michael, não existe realmente um exame específico que faça o diagnóstico da enxaqueca. O diagnóstico da enxaqueca ela é baseado na história clínica. O médico deve ouvir a queixa do paciente, fazer algumas perguntas que acabam identificando o tipo de dor de cabeça. Uma relação com a possibilidade de herança, do aspecto heredofamiliar. Então, veja bem, o diagnóstico de enxaqueca, ele é clínico, ele não está baseado em nenhum tipo de exame específico, nem tomografia, nem eletroencefalo, nem ressonância, nada, porque é um fenômeno vascular. No momento que a pessoa tem essa dor de cabeça, existe uma alteração da circulação cerebral, há uma dilatação de artérias que irrigam determinadas estruturas. Por isso que a dor de cabeça ela pulsa, ela é pulsátil, como se o coração batesse dentro da cabeça, justamente por estimular determinadas estruturas que inervam os vasos cerebrais. Aqui a Nilce, doutor, você fez uma pergunta via internet. Ela diz que toda vez quando tem dores de cabeça muito forte, ela começa a fazer ânsia de vômito e vomita muito. O porquê que isso acontece? Porque o centro, que vamos assim dizer, do vômito, existe no cérebro uma determinada estrutura chamada tronco cerebral, onde você tem determinados núcleos que controlam certas reações orgânicas. Ali, por exemplo, está o centro da respiração, está o centro do vômito. Então, quando você tem uma alteração hemodinâmica, uma alteração circulatória que afeta essa região, e isso que ocorre na enxaqueca, também há uma estimulação desses centros. E geralmente, no final da crise de enxaqueca, é muito comum aparecer vômitos. E também náuseas sem vômitos. Mas é muito comum acontecer nesse período. Inclusive, caracteriza já o término da crise. Doutor, o que é aura de enxaqueca? A aura da enxaqueca é exatamente uma coisa interessante. A enxaqueca é também um dos sintomas que caracterizam a enxaqueca, como cefaleia inicialmente, é a chamada aura. A aura é um fenômeno que precede, que ele começa antes da dor de cabeça. A aura ela pode constituir um fenômeno visual, onde a pessoa começa a ter alterações do campo visual, com a formações de imagens coloridas, como se tivesse assim, verdadeiras fulgurações do campo visual, que de repente pode até ocupar uma boa parte do campo visual, deformando a imagem. E logo em seguida, quando começa a desaparecer esse fenômeno visual, começa a dor de cabeça de origem pulsátil, uma dor de cabeça que pulsa, e ela pode geralmente aparecer do lado contrário que desaparece essas fulgurações visuais. Outro tipo de aura é a chamada aura sensitiva. Essa é menos comum, mas ela é mais impressionante, porque ela pode, por exemplo,
simular um derrame. É como se a pessoa perdesse a capacidade de falar naquele momento, enrola a língua, como se diz popularmente, ocorre uma perda de sensibilidade no rosto, formigamento na língua, na metade do rosto, que se estende pelo pescoço e às vezes um lado do corpo, direito ou esquerdo. Isso também é uma aura, que depois que passa o fenômeno inicial da circulação, da dilatação circulatória, isso volta ao normal. Isso é muito confundido como um derrame. Isso leva muita gente ao hospital em desespero. Doutor, tem uma pergunta aqui também que chega pela internet. A Maria Aparecida está perguntando: eu tenho aneurisma e fiz cateterismo há uma semana e está me atacando a enxaqueca. Quero saber o porquê, se isso é normal ou não. Olha, a dor de cabeça que a pessoa tem na enxaqueca está relacionado com a vasodilatação, como eu tenho dito aqui durante o transcorrer do nosso papo. O aneurisma, a dor da cabeça que está relacionada com o aneurisma, ela é mais frequente quando você tem ou uma dilatação muito grande desse aneurisma, comprimindo uma determinada região sensitiva do cérebro, o que não é comum, ou quando o aneurisma sangra. Quando ele sangra, ele provoca uma dor de cabeça intensa, que nos permite, inclusive, levantar a hipótese e que vai procurar se fazer o diagnóstico em cima disso. Às vezes, a pessoa pode ter um aneurisma e, simultaneamente, coincidentemente, também enxaqueca. Uma coisa não depende da outra. Vamos para o telefone aqui, falar com o ouvinte. Alô? Caiu a ligação, é só ligar novamente 38264435, 38264435. O ouvinte pode ligar, pode fazer a sua pergunta e também tirar as suas dúvidas com o Dr. Bianco. Vamos para o telefone aqui. Alô? Alô? Quem está falando? É a Selma. Selma, pode fazer a sua pergunta, o doutor está te ouvindo, Selma. Eu só queria saber o que significa imperativo. Meu menino, ele tem 11 anos, ele é imperativo. Olha, Selma, boa tarde. A hiperatividade é uma característica do comportamento, né? São crianças que são crianças realmente, que o próprio nome já diz, hiperatividade. Tem uma atividade física muito intensa, tem uma série de características que identificam essas crianças, porque elas não conhecem limites, ela não aceita limites na escola ou mesmo na educação doméstica. São crianças que não param realmente, são extremamente energéticas. Às vezes, dependendo da fase em que essa criança se encontra dentro de uma evolução educacional, escolar, essa hiperatividade vem acompanhada também de transtorno da atenção, o que leva a criança, às vezes, a ter problemas de aprendizado. Essas crianças devem ser encaminhadas a um psicólogo, faz-se uma avaliação, passa por um neurologista e também pode receber uma medicação adequada nesse caso, certo? E um tratamento deve ser multidisciplinar. Vamos para o telefone com mais uma participação do ouvinte. Alô? Alô? Quem está falando? Sirlene. Sirlene, pode fazer a sua pergunta. Doutor, falando sobre o imperativismo e déficit de atenção, tem cura? Ou qual é o prazo que ameniza? O déficit de atenção, ele pode se estender à puberdade e até mesmo a pessoas adultas. Hoje em dia existem até trabalhos muito interessantes, livros sobre isso, que falam de pessoas que tiveram isso durante a infância e que não tiveram oportunidade de fazer um tratamento e que essas alterações elas vão para a vida adulta, inclusive com algumas comorbidades que pode afetar a vida desse indivíduo durante a vida toda. Quando é feito o tratamento, as pessoas com uma orientação terapêutica e psicológica, elas enfrentam melhor o problema e aprendem realmente a conviver com isso, às vezes até tirando vantagem sobre essa característica de ser hiperativos. Doutora, falando nessa faixa etária, inclusive falando de crianças, a gente falando de dor de cabeça, enxaqueca, criança pode ter também a enxaqueca? Pode, Maico. A criança também tem enxaqueca, com a mesma frequência que o adulto. Apenas é o seguinte, que a intensidade de dor é menor do que a do adulto
E a criança, pelo fato de não saber informar de alguns detalhes, às vezes ela não identifica exatamente todas as etapas do quadro clínico. Então, cabe ao pediatra uma atenção maior, procurar indagar se existe heredofamiliaridade, se existe predisposição familiar para isso, e a criança deve ser tratada como tal. Existe realmente a mesma possibilidade de ter como o adulto. Ou mais uma participação por telefone. Alô? Alô, bom dia. Boa tarde, quem está falando? É, Silva. Acontece, eu quero saber do doutor o seguinte: eu tenho um barulho horrível no ouvido, nos dois ouvidos. À noite, às vezes, eu preciso ligar um rádio para conseguir dormir. E já faz mais de um ano. Já fui no médico de ouvido, já fiz exame, não deu resultado nenhum. Eu gostaria de saber do doutor se é neurológico. Minha querida, esse tipo de problema comumente está relacionado com algum transtorno da área auditiva, né? Eu não sei se você tem outros sintomas de vertigem, tontura, que às vezes pode acompanhar esse quadro, viu? Isso pode ser de um lado só do ouvido, pode ser dos dois lados. Agora, essa situação tem que ser estudada especificamente, porque pode estar relacionada com várias situações diferentes, até mesmo pequenos tumores dentro do ouvido, ou até mesmo com uma surdez progressiva. Eu acho que você devia consultar o otorrino e ver também um neurologista, tá ok? Tem uma pergunta que vem pela internet, doutor, sobre a hiperatividade, e pergunta sobre se o remédio mais indicado seria a Ritalina. Esse medicamento é conhecido como metilfenidato, certo? É um medicamento realmente que ajuda muito a controlar esse tipo de comportamento na criança. Existem atualmente outros medicamentos no mercado. São menos usados, mas entre todos eles, o metilfenidato, não vamos fazer propaganda para o laboratório, mas o nome mais popular seria Ritalina, é um medicamento mais acessível no momento, em termos de preço, né? Existem várias dosagens diferentes e preços diferentes. Existem também outros medicamentos que foram lançados no mercado que também são extremamente eficientes, são bem mais diferenciados e por isso até mais dispendiosos, quer dizer, mais caros. Doutor, voltando a esse assunto sobre a dor de cabeça, a enxaqueca, tanto em criança quanto em adultos, a enxaqueca ela tem cura, doutor? A enxaqueca, ela na realidade não cura, certo? A gente não pode dizer que vamos curar a enxaqueca. É um fenômeno que está relacionado à heredofamiliaridade, a estímulos que desencadeiam as crises. Mas existe tratamento, existe uma série de medicamentos que podem ser utilizados, tanto preventivamente para se fazer a prevenção da enxaqueca e medicamentos também que atuam no principal sintoma, que seria a dor de cabeça. Então, mas não se pode dizer que vai curar a enxaqueca. A enxaqueca não vai ser curada. Ela pode mudar a evolução ao longo da vida. Determinadas pessoas referem frequentemente que depois de uma certa idade a cefaleia desapareceu, a dor de cabeça desapareceu. Mas isso é bastante variável na população, mas realmente não tem cura. É um tratamento constante. É constante e sempre observando também os fatores desencadeantes. Alimentação, o aspecto emocional. A mulher também, depois da menopausa, às vezes muda a frequência de dor de cabeça, porque ela passa a não ter os mesmos hormônios durante a fase de vida sexual, hormonal dela e tudo mais. O comportamento bipolar. É isso mesmo. Isso. Também conhecido como transtorno afetivo bipolar. Isso é um transtorno que já está mais na área da psiquiatria e é caracterizado por mudanças do humor. Essa pessoa que é portadora dessa patologia, ela apresenta mudanças extremas de comportamento, entre uma atividade extremamente agitada, onde essa pessoa tem manias,
ela tem compulsividades e depois desse período ela entra num processo de depressão, por isso que chama bipolar. É como se fosse um dipolo, de um extremo uma excitabilidade extensa e do outro extremo uma depressão. Então é uma doença psiquiátrica que deve ser tratada com o psiquiatra, ou onde não tem um psiquiatra, o neurologista também pode tratar, e pode ter também um tratamento multidisciplinar, acompanhado também por um tratamento psicoterápico. 12:33, esse é o Dr. Bianco, neuro aqui em nosso município, e trazendo, né, esse nosso serviço de utilidade pública a nossos ouvintes, a nossa cidade. Doutor, a gente agradece mais uma vez a sua vinda até os nossos estúdios, respondendo e tirando dúvida dos nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigado. A gente deixa o espaço aberto para as suas considerações finais. É sempre um prazer ocupar esse microfone, sempre no sentido de uma prestação de serviço público. E a gente fica à disposição e agradecemos muito a oportunidade e o convite. Um abraço a todos os ouvintes. TV Web Gazeta. Informação e interatividade.